seguinte, ela falou que vai ter um momento de risadas. Não, não vai ter. Eu vou falar sério aqui, tá? Vou tentar falar sério aqui, as paradas muito loucas aqui. A parada é a seguinte, eu criei esse negócio de Comedy Thinking, que é uma teoria minha, para provar que comédia e inovação têm uma relação muito próxima. Comediantes e inovadores. Especificamente os comediantes de stand-up. Quem já foi no show de stand-up bom, já percebeu que o comediante é um cara que ele vê o mundo de forma diferente, né? Um bom show de stand-up, você vai, ele começa a falar, já parou para pensar que não sei o quê, e você começa a eita mesmo, pô, olha aí. Comediantes são muito bons em encontrar problemas, só que eles não querem resolver os problemas, eles querem zoar os problemas. E aí vem a diferença para o inovador. O comediante e o inovador, eles têm o mesmo olhar, só que a diferença é no final. Um quer resolver, o outro quer sacanear. Para mim, criatividade é isso. Um sistema básico de entrada e saída. Como assim? Quais são as entradas? Tudo que você vê no mundo, todas as experiências que você passa, tudo que você aprende, são os inputs que estão aqui no seu repertório. Esses inputs no seu repertório, eles processam, eu chamo de se combinam, combinatividade. Acho que criatividade é uma palavra ruim, porque o prefixo cria, ele cria nas pessoas uma pressão de que não é para elas. Porra, criar, eu não sou um criador. Então eu criei a palavra combinatividade, porque toda solução criativa é a combinação de soluções já existentes. Tudo vem de alguma coisa, tudo é combinação. Steve Jobs não inventou o iPhone do nada. Já existia celular, touchscreen, bateria de lítio, já existia HD, uma porrada de coisa. Ele apenas combinou um monte de coisa que já existia, numa forma que ninguém havia combinado anteriormente, e adicionou algumas camadas de inovação em relação ao design e tal, mas você pega esses inputs e começa a combiná-los, começa a misturá-los. Uma vez que você mistura, gera outputs. Isso é uma indústria normal. A matéria-prima, processo, gera output, que são soluções criativas. E, como todo sistema de input e output, tem um loop de feedback, que retroalimenta para tornar o sistema mais inteligente e gerar uma melhoria contínua. E sabe qual é a variável mais importante para mim? É isso aqui. É o que você bota para dentro. Você tem que ser obsessivamente curioso. Porque curioso todo mundo é. Você tem que ser irritantemente curioso, como as crianças são. O comediante valoriza muito feedback. Ele realmente ouve a plateia, ouve os colegas, anota as coisas e retroalimenta para melhorar a cada apresentação e lapidar aquele textinho. Eu tenho 4 tipos de inputs que as pessoas têm que ter. Primeiro, você tem que ter estilos, né? Primeiro, diversidade. Quantidade, primeiro, muitos. Não basta a quantidade do mesmo assunto, tem que ter diversidade de vários assuntos diferentes. Terceiro, tem que ter raridade. Tem que ter aqueles inputs que poucas pessoas têm. E aí vem você olhar para o mundo de forma diferente, não consumir os mesmos conteúdos que todo mundo consome, porque todo mundo vai naquele mesmo lugar procurar, você tem que dar uma olhada lá, mas tem que procurar em lugares diferentes, para poder ter um input diferente, para poder combinar. É uma questão probabilística, matemática, estatística. Para mim, criatividade é isso. Quanto maior for o seu repertório de inputs, e quanto mais diversificado ele for, e quanto mais raro ele for, e quanto mais acessível. Porque não adianta você ter os inputs lá, mas não acessar eles, não tem um método de storage, de armazenar, e o comediante é bom nisso, essas paradas. Então, é estatística. Quanto maior quantidade, diversidade e raridade, e você misturar, maior a probabilidade de gerar outputs diferentes, baseado em combinações. É só... Eu viajo muito de avião e eu criei um padrão que é o seguinte. Dentro do avião, é uma rotina minha, sempre algumas horas, toda semana, eu só leio coisas que não me interessam. Eu leio Capricho. Eu leio revista Cães e Gatos, eu não tenho cão nem gato. Eu leio revista Pesca e Companhia, eu nunca pesquei. Eu leio Raça Negra, eu não sou negro. Eu leio revista Atrevido, eu não sou atrevido. Eu leio essas porra. Por quê? Porque quantos palestrantes e comediantes estão lendo Capricho? Nenhum. Esse é o meu diferencial. Eu vou adquirir inputs diferentes ali, que daqui a 5, 10 anos vão estar no meu repertório e vão combinar com o meu conhecimento vertical no assunto e gerar uma solução que alguém vai dizer, ai, que genial. Não, pô, Capricho, caralho. Só ler Capricho. Então, beleza. Segunda parada. Uma vez que você tem um repertório diferenciado, que você vê o mundo de forma diferente, que você olha o que todo mundo olha e vê o que ninguém vê, e adentra novos universos, não adianta ter esse repertório muito louco e não fazer eles combinarem. Tem gente que é cheio de preconceitos, de tipo, não, se a gente fizer isso, isso não tem nada a ver com isso. Não. Tudo pode ter a ver com tudo. Tudo pode ter a ver. E quando alguém propor numa reunião que tal coisa e tal coisa por isso ser misturadas, e alguém falar, tá louco, tem coisa boa aí. Todas as grandes ideias ouviram um tá louco depois que elas foram ditas. Todas. Sabe como é que você mede se uma pessoa tem um mindset criativo? Para mim é assim.
Pergunta uma charada para ela. Quanto tempo ela desiste? Tem pessoas que... qual a diferença aqui? Não sei não. Se você perguntar para mim, eu falo, peraí, não fala não. Não fala não. Não fala não. Eu vou descobrir. E aí eu, pelo menos, tento criar 3 conexões loucas entre aquelas coisas que muita gente fala assim, errou. Não, errei não, caralho. Eu arrumei conexões, não tem certo e errado. Por exemplo, qual a diferença do tatu e a baiana? O tatu cava e a baiana vai tapar. Foda, hein? Porra. Legal, papai. Né? Interessante é o seguinte, velho. O interessante é, quando você responde que a mulher é uma pessoa, a arma é um objeto, tatu é um animal, você está usando um pensamento concreto, que é o pensamento racional, pensamento lógico, pensamento objetivo, pensamento sério, pensamento adulto. Quando você responde qualquer conexão maluca, você está usando um pensamento abstrato, que é o pensamento metafórico, fantasioso, maluco, pirado, infantil, divertido, cômico. As grandes soluções surgem do pensamento abstrato. E o comediante é um cara que decidiu viver por default no modo abstrato, e ele só troca para o modo concreto para não ser preso, de vez em quando. Terceira parte é o output, né? É a parte de se expor para o mundo. Então, você tem que extrair inputs do mundo, combinar esses inputs e depois botar para fora. E aí vem a parte que o comediante também é ótimo em se expor. Tem exposição maior do que subir num palco com pessoas com a expectativa de que você faça elas rirem e você ter que fazer elas rirem. Como é que o comediante evolui de material? Como é que você cria um show? Eu lancei um show no Netflix. Como é que eu crio outro show de 1 hora? Eu escrevo 1 hora de show? Não. Eu escrevo 5 minutos, 3 minutos. Eu vou no Comedians, vou testar 3 minutos dentro de 15. O que é que eu faço? Começo com 5 minutos garantido, ganha a plateia, depois 1 minuto teste, 5 garantido, 1 minuto teste, 5 garantido, 1 teste. Eu protejo os meus testes. Isso é prototipar. Isso é a prototipação do Lean Startup. É você pegar a sua hipótese e proteger ela de uma forma que o fracasso seja ok. Então, abraçar o fracasso é criar um ciclo que você se exponha frequentemente. Agora, se expor com inteligência. Você não vai jogar... Eu não vou chegar no Comedians lá e fazer 15 minutos de texto novo para aquelas pessoas que vieram do Brasil inteiro, que lá é um bar turístico, pensar, esse cara é um bosta. Eu não vou estragar meu branding. Assim, isso é idiotice, isso aí seria um fracasso idiota. E aí vem a última etapa, que não adianta você se expor sem retroalimentar o resultado dessa exposição. Cara, comediante é obcecado em melhoria contínua. Obcecado em... Comediante é melhoria... Ele não sabe nem que frase é essa, ele não sabe nem que porra é essa, mas ele faz. Se for para ir no Comedians fazer um show, eu só vou se eu tiver o que testar. Senão, vou fazer o que lá? Eu só vou se eu tiver algo para experimentar, para poder gerar um feedback e gerar uma melhoria contínua. Senão, eu vou ficar só reproduzindo palavras. Eu quero gerar melhoria contínua. Toda interação, e Lean Startup fala muito de toda interação tem que ter alguma aprendizagem. E aí vem a sacada, que eu acho que é uma das maiores sacadas que eu dou no meu curso de criatividade, que é a técnica do zoom out. Que é a técnica de você olhar para uma solução criativa, seja do cachorro da coleira, seja desse cara da lata, ou um produto, ou uma invenção, qualquer coisa criativa, e você olhar e não guardar no seu repertório o fato em si, e sim dar um zoom out, distanciar e tentar extrair o conceito genérico daquele fato que pode ser aplicável em novos contextos. Então, por exemplo, o que eu extraí desse cara da lata foi o seguinte: em algumas situações da vida, pode ter algum tipo de energia, de força, que no caso é o carro se movimentando, que eu posso colocar algo do meu interesse no caminho dessa energia, de modo que essa energia, essa força, quando passe pela minha coisa, gere um valor para mim, que no caso é amassar lata, sem que eu tenha que sequer pedir autorização para aquela energia, nem aumentar o gasto energético dela. Foi isso que houve. O que eu acabei de escrever é uma usina hidrelétrica. Isso é uma força chamada água, lago, rio que se movimenta, e aí você coloca no caminho dessa força algo que lhe interessa, uma turbina. Quando aquela força passa, gera o valor, energia, sem você pedir autorização para aquela força, nem aumentar o gasto energético dela. Isso é um input valioso, um input que pode ser combinado, e daqui a 10 anos, e aí muita paciência também, de tipo, os impulsos tem que usar agora. Vai guardando aqui, algumas vezes você acha que esqueceu, mas está no subconsciente, está ali e tal, e um dia vai ter um problema que eu vou falar, rapaz, por que tu não coloca no meio daquilo ali, e aí quando passava, aí o pessoal, que genial. Não, caralho, é Augusta, lá tá na Augusta, caralho, tem que ficar de olho nas poradas. Meu lema de vida é o seguinte: uma vocação natural, sem hard work, sempre perde para uma pessoa sem vocação natural, com muito hard work. A pergunta é, vocação natural é uma variável que você controla? Não. Hard work você controla? Controla.
Então foca no hard work, papai. É isso, é simples assim. Tudo pode ser conquistado mediante ralar. Agora as pessoas, quero fazer comédia, Murilo, porque não sei o quê. Sabe o que eu respondo? Cara, compra uns 10 livros na Amazon de comédia, depois conversa comigo. Não, e é foda. Então, ok, então você não quer fazer comédia, você tá de brincadeira na tomateira aqui, papai. Tem que ler, tem que ralar, velho. Não, mas nem todos fizeram isso. Ok, nem todos fizeram isso, mas assim, quando o cara fala pra mim, você tem um dom da comédia, eu falo, porra, eu não falo, mas deve pensar assim, porra, eu comprei uns 30 livros na Amazon, caro pra caralho, em dólar, Brasil, li 30 livros, estudei umas 1000 horas de comediantes americanos, pausando e tentando encontrar a engenharia reversa de como a piada funcionou. Eu me expus em um monte de palco de Brasil, do Nordeste, a pessoa nem sabia o que era stand-up, eu ia lá, me ferrava, gravava o áudio, plotava um gráfico de risada para aumentar a densidade. O cara fala que é dom, vai se fuder que é dom, rapaz, é hard work, papai. Entendeu? Porra, é transpiração, muita transpiração, velho. É isso, velho. E aí funciona. Aí todo mundo acha que legal. Aí as pessoas preferem o quê? Isso é um dom que ele tem, que eu não tenho. Que isso, no fundo, é uma crença limitante. É uma auto-enganação que você pensa, eu não tenho dom, para se esquivar do hard work, tem que fazer isso. Porque como você pensa que não é para mim, estou livre. Ufa. Bem, é isso. Comedy Thinking não é metodologia, é um hábito e dá muito trabalho, por isso poucos conseguem pensar desse jeito. É isso aí. Valeu, abraço.